Com as novas regras do crédito para comprar casa, quem vive deste negócio já sente diferenças e tem aumentado a dificuldade para ajudar quem procura habitação. Bom dia, Alda Martins. Mesmo com estas novas medidas, é mais vantajoso comprar do que arrendar uma casa? Olá, bom dia, Frederico. Temos insistido esta semana neste tema do crédito à habitação porque, de facto, é o maior empréstimo que muitos de nós, muitas vezes, contrata para toda uma vida. Para nos ajudar neste tema, Hugo Silva, especialista no mercado imobiliário. Olá, Hugo. Bom dia, obrigada pela sua presença. Continua a conseguir vender casas? Sim. Ou seja, a classe e com que rendimentos? Okay. Porque não será para todos, com certeza, neste momento. Efetivamente, estas alterações vêm fazer aqui algumas restrições que não estavam nos planos do mercado imobiliário das transações de venda. Ou seja, com estas implementações, quem não tem capital próprio não consegue efetivamente comprar casa. Sobretudo se tiver, por exemplo, o ordenado mínimo. Sim, as pessoas que estão neste momento com maiores dificuldades para comprar é exatamente quem tem um rendimento muito, muito inferior e que ao longo do tempo... Mesmo que seja um casal. Mesmo que seja um casal. Um casal ainda tem outro problema. Imaginemos um casal que recebe 2 ordenados mínimos. O agregado familiar é maior, tem mais despesas, mais difícil se torna esse tipo de compra, porque o aglomerado dos 2 valores, mas mesmo assim são 2 a gastar, é mais complicado. Ou seja, as pessoas de menor rendimento e que passam mais dificuldades neste momento, a nível de casa, não conseguem efetivamente comprar, a não ser que tenham feito algumas poupanças. O único problema é que normalmente quem ganha pouco não consegue efetivamente fazer essa poupança. Quem falou consigo esta semana, que tipo de preocupações é que tem? A maturidade vai ficar mais pequena, a taxa de esforço agora tem outras regras, o que é que os preocupa? Para já a primeira preocupação que nos contactaram foi efetivamente perceber se conseguiriam comprar casa e como é que poderiam eventualmente contornar esta situação do valor dos 10%, porque estamos a falar, e aqui estamos a falar especificamente para quem compra para a habitação própria permanente, que esses... Os 10% têm que ter. Têm que ter obrigatoriamente, ou seja, essas pessoas, aquilo que nos estão a questionar no mercado é se efetivamente, como é que conseguem contornar esse problema dos 10%, se conseguem aumentar no crédito, se os bancos estão a dar alguma abertura para esse tipo de situação, porque a dúvida é, as pessoas querem continuar a comprar, e ao querer continuar a comprar vão tentar ter alternativas. Muitas vezes estão a pedir a familiares que lhes emprestem esse valor, porque querem continuar efetivamente a comprar casa. Contratar um crédito ao consumo pode ser uma má alternativa. Sim, porquê? Porque uma taxa de juro para o crédito à habitação, neste momento, por exemplo, um spread ronda 1,5%. Um crédito pessoal pode chegar aos 12,5%, se formos para as financeiras pode chegar aos 17, 18%. Claro que não é uma excelente opção. Isso agora está incluído também na taxa de esforço, porque engloba todos os créditos que a pessoa tenha, além do rendimento. Exatamente. Isso quando é feita a análise da taxa de esforço, os bancos neste momento têm uma nova designação, mas de qualquer forma, antigamente não era avaliado esse facto. Neste momento já é avaliado quando é feita a operação de financiamento para comprar casa. Vamos só ver agora aqui alguns exemplos relacionados com aquilo que estamos a falar, que às vezes visualmente consegue-se perceber, e o Hugo trouxe um exemplo do caso de um T3 na Amadora, e para um rendimento familiar que não é muito elevado, líquido, de 1.225 euros. Se quiser explicar, o que podemos ver aqui é, no fundo, consoante o empréstimo a 40, 30 e 20 anos. Exatamente. Eu solicitei junto de um dos bancos com quem trabalho que me fizesse aqui alguma análise. Ou seja, neste momento, a compra de 130, o que equivale a um empréstimo de 117 mil euros, ou seja, porque tem que ter os 13 mil euros de capitais. Exato, portanto um financiamento próprios, máximo de 90%. Exatamente, ou seja, a 40 anos esta família conseguiria comprar a casa por 511 euros de prestação, a taxa de esforço permitia, a 30 anos tinha 579, também era possível, nos 20 anos, com esta maturidade, a taxa de esforço já não permitiria pagar. Ou seja, queria dizer que uma pessoa, esta família ou a pessoa que quisesse fazer a 20 anos, o banco iria recusar a operação para os 20 anos. Provavelmente iria aprovar para 40 e 30, mas os 10% teriam que vir de outra forma que não pelo empréstimo. Pois, porque essa acaba por ser uma preocupação, porque é assim, ainda ontem tivemos aqui a DECO, dizia a maturidade não deve ser tão elevada porque se os juros começarem a subir, e nós vimos a semana passada as Euribor
menos a Euribor a 12 meses, quem tem uma Euribor, por exemplo, a 6 meses, este mês vai pagar mais e a 3 meses também. Certo. Essa é uma preocupação. Se temos a 40 anos, depois já não podemos conseguir negociar. Mas depois também não conseguimos comprar. Arrendar, É o que arrendar. se vê. Não comprar, neste caso, por causa da taxa de esforço. O outro quadro que de facto nos trouxe tem a ver com o arrendamento. Tem a ver com Mesmo assim, neste exemplo, é melhor, é possível comprar a 40 anos e arrendar não. Ou pelo menos vai custar muito se tiver 1.225 euros de rendimento. A questão é que não só os preços das casas nos últimos 5, 6 anos vieram a aumentar, como os preços das rendas, até porque, como sabemos, o alojamento local tem vindo a disparar nos centros da cidade, quer dizer que a opção de arrendamento tem vindo a diminuir e isso tem aumentado drasticamente. Para o mesmo sítio da Amadora, eu estive a fazer uma comparação, um T3 na Amadora neste momento está a ser arrendado na ordem dos 750 a 800 euros mês. Ou seja, fica muito mais, ou ficaria muito mais barato a comprar do que arrendar, exatamente porque esses 750 euros, a taxa de esforço continua lá. A probabilidade das pessoas arrendarem e depois deixarem de pagar também é grande. Os 511 euros, há 40 anos, também dava. Em relação a esta questão da maturidade, tenho ouvido várias opiniões sobre isso. A minha opinião é sempre, nesta fase, a curto prazo, eu já disse isto, a curto prazo é mais caro fazer a taxa fixa. Eu calculo que a longo prazo fica muito mais barato fazer taxa fixa com os bancos. Negociando com os bancos fazer a taxa fixa. A taxa variável tem esse problema, que é, com o correr dos anos, à partida vai subir. A taxa fixa, não. Apesar de, neste momento, ao dia de hoje, a taxa variável é mais barata, a taxa fixa é mais cara. A longo prazo, provavelmente, a taxa fixa vai ficar mais barata. Hugo, obrigada pelas suas explicações. Obrigado. Já sabe, pode deixar qualquer dúvida sobre crédito imobiliário ou outro em economia24, @tvi.pt. Segunda-feira voltamos com outro tema. Até lá, tenham um bom fim de semana.